Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje na liturgia da igreja, nós estamos rezando a memória de Nossa Senhora Rainha. É muito oportuno nessa noite para, na figura de Maria, entender o quanto Deus, Ele também quer fazer através de nós. O quanto Deus, Ele realiza através da nossa abertura de coração, através da sensibilidade do nosso coração. Quanto mais nós nos abrimos, mais o Senhor manifesta a sua graça. Quanto mais a disposição do nosso coração, mais a obra de Deus ela se firma, ela se estabelece em nossa vida. Hoje a igreja na liturgia nos apresenta Nossa Senhora. E a figura de Nossa Senhora, ela é uma figura muito importante quando a gente fala do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos encontrar na figura de Nossa Senhora uma mulher muito disponível, que deixa-se guiar pela graça de Deus, mesmo quando não consegue compreender. O mais bonito que a gente vai contemplar em Nossa Senhora é, mesmo sem compreender, ela se lança, porque ela confia plenamente em Deus. E Nossa Senhora nos ensina com isso o segredo para a nossa vida. É confiar em Deus, porque existem muitas situações que nós não compreendemos nem entendemos, mas nem por isso nós devemos deixar de acreditar que é possível. Confiança é uma virtude, e confiança ela vai além da nossa razão, daquilo que os nossos olhos veem e daquilo que a nossa inteligência é capaz de entender. A confiança, ela independe das nossas seguranças, é a nossa entrega na vontade absoluta de Deus. Então nós contemplamos isso em Nossa Senhora, essa mulher que, mesmo diante dos fatos que lhe acontecia, mas era confiante no Senhor, não entendia como tudo aquilo ia acontecer. Imagine uma jovem ainda, adolescente, de repente ser visitada por um anjo, e o anjo dizer para ela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Não era algo muito fácil de abstrair, não era algo de fácil compreensão. Mas olha, a docilidade de Nossa Senhora a coloca frente à vontade de Deus, e é exatamente isso que precisa acontecer conosco. É nos colocar também nessa mesma posição, diante da vontade de Deus para a nossa vida, ao invés de querermos muitas vezes compreender, entender as situações que vão acontecendo, nós precisamos confiar e entregar nas mãos do Senhor aquilo que nós não somos capazes, aquilo que nós não dominamos e nem nossa razão é capaz de nos dar respostas. O que fazer diante daquilo que eu não entendo? O que fazer diante daquilo que eu não compreendo? Aqui nós encontramos a resposta em Nossa Senhora. Ela acreditou, ela confiou que Deus ia conduzir tudo, porque se Deus havia convocado, se Deus havia chamado, é porque Ele estava na frente de tudo. Isso é muito bonito, essa capacidade que Nossa Senhora tem de compreender que Deus está na condução. E entendendo que Deus está na condução, ela não vai perder tempo com preocupações excessivas. Nossa Senhora não vai perder tempo se preocupando como é que vai, se vai dar certo, se é de fato Deus que estava falando. Se não, ela simplesmente ela se lança e ela vai deixando Deus conduzir.
E ela vai deixando Deus realizar a obra. E quando nós permitimos que Deus, Ele realize a obra, Ele verdadeiramente realiza. Muitas vezes, o que acontece conosco é o contrário daquilo que aconteceu com Nossa Senhora. Às vezes a gente se pega querendo dominar tudo. Às vezes nós deixamos de dar passos porque nós queremos compreender tudo. Não, eu só dou passos se eu entender, se eu compreender, se eu tiver 100% de certeza de que as coisas verdadeiramente vão acontecer. Exatamente por isso que nós deixamos de trilhar o caminho da conquista, porque o caminho da conquista, ela exige também de nós essa ousadia, que nós classificamos ser também uma virtude divina, sermos ousados. Isso nos ajuda muito a sair dos nossos limites. Não é isso que vai acontecer com Nossa Senhora. Depois que o anjo visita Nossa Senhora, ela não vai sentar numa mesa, pegar uma folha, escrever tudo aquilo que ela escutou, vai elaborar os passos que ela vai dar, se vai valer a pena, se o esforço que ela vai colocar naquela missão vai ser bom ou não para ela. Não, Nossa Senhora se lança. É ousada. Imagine, diante de toda uma cultura, que era machista, Era uma cultura que a figura da mulher não tinha muito valor. E de repente Nossa Senhora tem que administrar todo esse movimento que vai colocá-la diante do povo, que vai colocar diante do olhar das pessoas, que vai colocá-la diante da percepção das pessoas. Nossa Senhora traz isso e aplica como limite? Não, ela simplesmente acredita que se Deus chamou, Deus cumpre. Deus está falando conosco nessa noite. A partir dessa história, desse testemunho bonito de Nossa Senhora, Ele está trazendo a nós um convite a confiarmos mais nele e menos em nós. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. E isso é transformador, meus irmãos, isso é poderoso. Por quê? Porque à medida em que eu deixo de confiar em mim para confiar em Deus, eu dou passos que a minha razão e as minhas seguranças não nos permitem. Nós somos cheios de limites. Nós somos cheios de limites. E se a gente não tem cuidado, nós somos vítimas desses limites. Nós não conseguimos avançar na vida porque os limites, nos impedem. A gente vai trazer esses limites da nossa humanidade e eles muitas vezes nos impossibilitam. Nós trazemos inúmeros limites, como a insegurança, como o medo, como as feridas que ficaram impressas em nós, as feridas emocionais que foram frutos das realidades que nós vivemos e que elas estão também presentes em nós e elas também em alguns momentos são limites. Então é preciso que nós confiemos muito mais em Deus do que em nós mesmos. Imagine se Nossa Senhora tivesse que confiar nela diante daquela missão. De repente ela ia parar no medo. Não, eu não vou colocar minha cabeça em risco. De repente, quando eu disser, ou as pessoas perceberem que eu estou grávida, sem coabitar com homem nenhum, eu vou ser lixada, eu vou ser apedrejada. Então Nossa Senhora não traz esse limite do medo, porque se ela trouxesse o limite do medo para dentro dela, ela diria: não, eu não vou, eu não quero, eu não tenho condições, eu sou jovem ainda, eu tenho uma vida toda pela frente. Não, Nossa Senhora se lança. Nossa Senhora, ela permite que a graça de Deus seja a condutora da sua vida. Mas é isso que precisa acontecer conosco. O que Nossa Senhora está nos ensinando hoje é isso, é confiar.
Nas bodas de Caná, Nossa Senhora vai dizer isso de uma forma mais intensa e mais clara, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Olha que bonito isso. Essas palavras saem da boca de Nossa Senhora numa festa de casamento. Nossa Senhora diz para as pessoas que estavam servindo naquela festa de casamento: fazei tudo o que ele vos disser, tudo o que Jesus disser. Então o que Nossa Senhora está dizendo? Se você confia, ele faz a obra. Se você se lança, ele realiza a obra. Por que Nossa Senhora disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser? Porque Nossa Senhora foi pedir a Jesus para ele fazer algo por aquela festa que estava faltando vinho. Então ela chama os serventes e diz: se vocês confiarem, vocês vão ver a obra poderosa que ele pode fazer em nossa vida. Pronto, meus irmãos. Nós que estamos aqui nessa noite, é exatamente isso que Nossa Senhora está dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. E esse fazei tudo o que ele vos disser cabe a capacidade de abertura para deixar a ousadia de Deus estar em nós. O caminho da vitória passa pela ousadia. Ou nós somos ousados, ou nós ficamos à mercê de realizar coisas muito pequenas em nossa vida. Quando Deus, Ele quer que nós realizemos grandes coisas. Como Nossa Senhora diz no canto: Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Mas para que essas grandes coisas, elas se realizem em nossa vida, o que é preciso, Padre? Nossa Senhora nos dá a resposta: ousados. A gente precisa ter coragem de empreender. Nós precisamos ter a coragem de sair dos nossos medos. Enquanto nós formos vítima dos medos, nós só conseguimos chegar aonde o medo determina. Imagine o fracasso da nossa vida: sermos dominados pelo medo. Não, quem dirige a minha vida é o medo. Então o medo só vai me levar aonde ele permite que eu vá. Então nós não chegamos muito longe por causa do medo. O que aconteceu na vida de Nossa Senhora? A ousadia também nos coloca em riscos. Sim, a ousadia nos coloca em riscos, mas são riscos que geram maturidade em nós. São riscos que nós corremos, mas que faz a grande diferença em nossa vida. Nossa Senhora, por causa da sua ousadia, ela correu muitos riscos. E ela teve que viver sempre de um lugar para outro, por causa daquilo que Deus havia empreendido através do sim dela. Então Nossa Senhora viveu uma vida de itinerância. Ela estava num lugar, depois tinha que sair porque estava sendo mal compreendida, depois tinha que correr à noite porque estavam querendo matar o menino Jesus, teve que ir para o Egito, teve que ir para tantas outras realidades. Mas o risco que Nossa Senhora realizou, o risco que Nossa Senhora correu, os perigos que Nossa Senhora correu, valeu a salvação da humanidade, porque por meio do sim dela, Deus nos trouxe a salvação. Então, meus irmãos, quando nós aprendemos isso, e quando nós trazemos também para dentro de nós essa mesma perspectiva, nós também, através da nossa relação com Deus, vamos conquistando, porque Deus vai fazendo à medida em que nós vamos nos abrindo. Deus vai realizando à medida em que você deixa Ele conduzir. Se você deixar Deus conduzir, não tenha dúvidas. O Todo-Poderoso fará grandes coisas em nosso favor. Você entendeu isso? Se você deixar Deus trabalhar, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Se você tiver a coragem de dizer: não, eu vou ser conduzido pela mão de Deus, não pela minha mão. Eu vou ser conduzido pela vontade de Deus,
não pela minha vontade. E precisa acontecer isso conosco, para a gente despertar na vida. Se nós formos viver da nossa vontade, nós nos perdemos. Porque tem dia que a gente não tem vontade para nada. Não tem vontade para se levantar, não tem vontade para trabalhar, não tem vontade para resolver os problemas que tem que ser resolvido. Não tem vontade nem coragem para solucionar as situações que precisam ser solucionadas. Meus irmãos, se nós formos viver dependendo das nossas vontades, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque nossas vontades são limitadas. Por isso eu confio em Deus. Levanta assim tua mão. Fica de pé. Levanta as duas mãos para o alto. Isso. E se coloca diante desse Senhor, que por meio de um anjo visitou Nossa Senhora. E que através desta Eucaristia, Ele nos visita. O Senhor está aqui nesse lugar. Por meio desta Santa Missa, o Senhor está aqui. Assim como através do anjo, naquela gruta de Belém, naquela casa de Belém, naquela casa de Nazaré, aliás, naquela pequena e humilde casa de Nazaré, assim também Ele está aqui nessa noite. E Ele foi naquele dia na casa de Nazaré para fazer grandes coisas por intermédio de Nossa Senhora. Mas Ele nessa noite também quer fazer grandes coisas na tua vida. Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Então o que eu devo fazer? Eu devo permitir que Ele haja. Eu devo abrir meu coração e dispor-me para que o Senhor, Ele possa fazer grandes coisas em meu favor. Estamos aqui, Jesus, diante da tua presença. Nós viemos a este lugar, a um convite do teu coração, para que nós estivéssemos aqui nesse lugar, para sentir a tua presença, para receber de ti aquilo que hoje é necessário para nós. E quantos de nós estamos aqui nesse lugar que precisávamos escutar isso? Quantos de nós precisávamos despertar para isso? Porque talvez está aqui exatamente o motivo pelo qual você não tem dado fruto. Porque talvez seja exatamente viver à medida dos seus limites. Esse seja o motivo pelo qual você não tenha conseguido realizar a vontade de Deus. Talvez aqui esteja a resposta para você entender por que você parou, por que estacionou, por que você não consegue produzir em nada. Porque você se fechou para que o Todo-Poderoso pudesse fazer maravilhas. E como isso é libertador para você nessa noite escutar isso. E como isso é profundamente libertador. Olha Deus nos alcançando. Olha Deus nos tocando, meus irmãos. Porque aqui Ele está dando resposta para muitos aqui nesse lugar. Jesus está dizendo, não, é preciso que nós tenhamos a coragem de sair dos nossos limites, de só querer realizar aquilo que os olhos veem e as mãos conseguem tocar. Não, tem algo maior do que isso, tem algo maior daquilo que os nossos olhos veem e as nossas mãos tocam. Viver apenas daquilo que os olhos veem e as mãos tocam é muito pequeno para nós, meus irmãos. Tem uma força maior. Tem uma força maior que emana do coração de Deus, que vai movendo a nossa vida. Então queira nessa noite tão bonita, onde na liturgia nós fazemos memória de Nossa Senhora, e a história dessa mulher é referência para nós. Mulher ousada, eu quero ser como Nossa Senhora. Por isso que a igreja nos apresenta a figura de Nossa Senhora como referência. Ora, nós vamos perder o testemunho dessa grande mulher? Não, uma mulher íntegra, uma mulher verdadeira, uma mulher sincera na sua relação com Deus, uma mulher plenamente inteira de Deus. E ela está dizendo para nós,
O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, porque eu permiti Ele fazer. É Nossa Senhora dizendo: fazei tudo o que Ele vos disser. Olha Nossa Senhora dizendo para você nessa noite: fazei tudo o que Ele vos disser. O que o Senhor está dizendo? Que você precisa sair dos seus limites, que você precisa sair do vitimismo, que você precisa sair dessa ideia de fracasso que você tem vivido, dessa falta de sentido que parece querer aniquilar a tua vida. Você precisa sair dessa insatisfação que você está. Enquanto você não tiver a coragem de sair dessa insatisfação, de ficar olhando para a tua vida de forma insatisfeita, porque você não conseguiu nada, porque você fracassou, porque nada deu certo, e você ficou nisso, e você se amarrou nisso, e você se prendeu nisso, o Senhor diz: ou a gente sai disso, ou nós temos a coragem de dar um fim a essa insatisfação, ou nós vamos continuar sendo homens amargos, mulheres amargas, querendo a todo custo respostas, ou trazer para dentro de nós, culpados, pelos quais não demos certo na vida. Não funciona, meus irmãos. Enquanto nós estivermos numa linguagem de coitadinhos, não funciona. Enquanto você estiver na condição de coitadinho, trazendo o olhar das pessoas para você, um olhar de piedade, não funciona. Está empancado, a coisa não flui, a coisa não acontece. A coisa acontece quando nós nos determinamos. Quando nós fazemos a mesma coisa que Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor. Por isso, de mãos erguidas para o alto, levante sua mão, mas diga hoje de verdade isso. Se apodere dessa palavra, que talvez não se repita. Existem momentos espirituais que não se repetem, ou a gente pega ali a graça, ou ela passa. Então diga com toda a verdade do teu coração: Padre, aquilo que o Senhor está dizendo responde àquilo que eu vivo. Eu estou vivendo assim. E não precisa ter medo de reconhecer isso. Isso é dom. Reconhecer é dizer: estou vivendo errado, mas eu posso viver certo. Entende? Isso não é para nos acusar. Não é Deus apontando o dedo e dizendo: olha aí o motivo pelo qual você não tem dado certo. Não é Deus estendendo os dedos para nós e dizendo: você é um fracassado. Não, é Deus dizendo: não deu certo, meu irmão, mas pode dar. Entendeu isso? Não deu certo, mas pode dar. Diga: não deu certo, mas pode dar. Traz isso para dentro de você. Não fica pendurado na ideia de que: não deu certo, está determinado, eu nunca vou alcançar meus sonhos, eu nunca vou atingir meus objetivos. Não, isso é perverso, isso é demoníaco. Nós precisamos fazer como Nossa Senhora. Nossa Senhora tem um gesto que é decisivo na vida dela. Quando o anjo termina de contar tudo que Deus quer fazer através dela, Nossa Senhora diz para Deus: eis aqui a serva do Senhor. É isso que você precisa fazer nessa noite. Diga: eis aqui, o servo do Senhor. O servo do Senhor. Faz em mim a tua vontade. A tua vontade. Diga mais uma vez isso com força. Diga: eis aqui, o servo do Senhor. O servo do Senhor. Faz em mim a tua vontade. A tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se isso foi verdadeiro, o Todo-Poderoso vai fazer grandes coisas em você. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Hoje eu tenho a graça de celebrar 15 anos de sacerdócio. E eu sou capaz de testemunhar para você
nesses 15 anos, o quanto a vontade de Deus realizou maravilhas, pela ousadia, exatamente pela ousadia, de muitas coisas que aconteceram no meu ministério, que não é fruto somente do meu esforço pessoal, é fruto da graça de Deus. E eu tenho plena consciência disso, de muita coisa que aconteceu na minha vida, ao longo dos meus 15 anos de padre. Não foi simplesmente um esforço pessoal, mas foi a graça de Deus. Mas eu preciso também dizer para você, que houve da minha parte, essa disposição para deixar o Todo-Poderoso fazer grandes coisas. E eu contemplo isso, grandes coisas que o Senhor faz na vida de tantas pessoas, através do meu ministério, através do meu sim a Deus diário, das minhas lutas interiores, mas a partir do mover de Deus. É uma ousadia diária, porque quando a gente permite Deus agir, Ele vai transformando o movimento da nossa vida. Ele vai mudando o mover da nossa vida. Quando a gente se abre para a graça de Deus, Ele vai trazendo movimentos. Enquanto mais a gente vai se abrindo, mais Ele vai lançando, mais Ele vai nos empurrando para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. E eu sou testemunha direta disso, do quanto o Senhor, através dessa ousadia, não só impactou a minha vida, mas impactam também pessoas que são atingidas pelo meu ministério. De pessoas que, através desse mover de Deus, encontraram respostas claras para as suas vidas, entenderam qual é o caminho. Nós nascemos para ser vitoriosos. Esse é o desejo de Deus. Essa é a essência. Mas eu posso escolher ser um fracassado. O que é determinante é exatamente isso. Nós fomos gerados para a vitória. Agora, se você fracassou, Deus não é o problema. Se você fracassou, é porque você deixou de entender o mover de Deus na sua vida. É porque você parou. É porque você se distanciou. É porque você preferiu ficar à mercê dos seus limites, das suas vontades, dos seus desejos, e não deixou a vontade de Deus mover sua vida. Eu tenho clareza disso como sacerdote. Se eu tivesse ficado, tivesse administrado o meu ministério sacerdotal à medida da minha vontade, eu tenho plena certeza de que nada disso estaria acontecendo, que esse momento não estava se realizando, que você está aqui nessa noite não existiria. Então existe um mover. Então eu entendo exatamente assim. Deus, Ele me gerou para ser vitorioso. Agora, eu preciso entender de que maneira essa vitória acontece dentro de mim. E Nossa Senhora nos trouxe a resposta nessa noite. Diga no íntimo do seu coração, se você quiser fechar os olhos, para orar com Deus nesse momento, para dizer a Ele: Senhor, essa palavra, ela veio mover meu coração nessa terça-feira. Essa palavra veio trazer as respostas que eu precisava. Essa palavra veio me abrir para as decisões que eu preciso tomar na minha vida, porque eu estava amarrado aos meus limites. Se você tiver coragem de clamar e pedir, o Senhor está aqui. E Ele vai cortar os limites, e Ele vai te libertar desses limites. O Senhor vai apontar o caminho, Ele vai abrir a porta, Ele vai dizer: olha, você precisa ir sem medo, ir sem seguranças. Não espere ter segurança para ir, não. É à medida que caminhamos que entendemos. Não quer entender para poder ir, não vá para entender. Tem coisas que a gente só entende indo, meu irmão. Tem coisas que a gente só se torna especialista fazendo.
Não espere aprender para fazer, faça para ser perito. Não espere ser especialista, não. Vá praticando. É no fazer que a coisa vai acontecendo. É na ousadia que a coisa vai se realizando. Deus é tremendo. E é isso que Ele está te ensinando nessa noite. Talvez Deus já te chamou muitas vezes para você ir para a terra prometida, mas você fica, não, mas eu tenho medo do deserto. O que é que vai acontecer comigo? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Meu irmão, saia disso. Se lance. Porque até mesmo os fracassos, frutos da ousadia, são maturidades para nós. Uma coisa é fracassar sem ter tentado. Outra coisa é ter errado, mas a partir da ousadia. Então isso é maturidade. Isso não é insatisfação. Quando a gente até erra por ter sido ousado, há satisfação dentro de nós. Mas quando a gente se vê fracassado porque teve medo de tentar, aí o sentimento é de insatisfação. Já vá agradecendo nessa noite, porque o Senhor te trouxe essa palavra, porque o Senhor te trouxe essa mensagem poderosa dEle para o teu coração. Já vá louvando a Ele, Senhor. Valeu todo esforço de ter saído da minha casa para vir nesse lugar, para buscar e receber tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus está realizando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua mão poderosa estendida sobre nós, seu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Pra sempre vai te atender. Vou entregar. Levanta seu braço e cante. Vou confiar no amor de Jesus. No amor de Jesus. Pode acreditar. Pode acreditar. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente. Aplauda Jesus por essa palavra que Ele nos trouxe.